Estamos iniciando o nosso programa de diálogos sobre a vida, que eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra de Jiddu Krishnamurti. O tema que nós escolhemos para hoje é a revolução interior. E é uma expressão que ele usa em algum tempo, algumas partes. O Krishnamurti, ao longo dos mais de 60 anos que ele falou, deu palestras e tal, tinha certas expressões, certos vocabulários que ele usava mais numa certa fase. Depois ele também ia mudando o vocabulário em alguns aspectos, é, aprofundando em outros e tal. E é interessante que esses títulos dos livros dele eram, assim, frases que estavam na mente, talvez, no processo investigativo dele, e a maioria dos livros dele são transcrições das palestras, né? As palestras eram gravadas ou taquigrafadas, e cada capítulo, normalmente, quase todos os livros dele, não são todos, mas a grande maioria dos livros dele, cada capítulo era uma palestra, né? Em partes diferentes do mundo, onde ele sempre dava as palestras dele. E aí, quando eles juntavam aquele conjunto de palestras e formavam um livro, pediam para ele um título, porque as palestras tratavam de temas os mais variados, né? E um deles ele deu esse, né? A Revolução Interior. Como tem a questão do impossível, tem Viagem por um Mar Desconhecido, tem O Voo da Águia, tem Fora da Violência. Então, ele dava uns títulos assim, e não quer dizer que o livro, aquele livro especificamente, dissecasse detalhadamente o título, né? Mas que tem a ver com o conjunto da obra dele num sentido maior. E essa questão da revolução interior é algo que pede realmente uma reflexão profunda, né? Porque nós não sabemos o que é, eu não sei o que é, quero muito compreender. Só que essa compreensão não é um mero conceito intelectual, né? Essa compreensão ela vai a um mergulho nesse mundo interior para então ver o que, que se acha aí e ver se é possível uma revolução aí, né? O que, que seria uma revolução? Essa é uma palavra muito usada na questão sociológica, né? Na questão ah, da, da ruptura de estruturas de poder em geral, né? A Revolução Francesa foi aquela ruptura, né? A ascensão da burguesia, rompeu com todo aquele poder que a nobreza tinha, etc, etc. E em muitas outras situações, a Revolução Russa, né? Depois o czar, que era o poderoso, para implantar um comunismo na Rússia. E assim a gente vê aqui e acolá na história da humanidade a presença dessa palavra, revolução, que sempre tem a ver com uma ruptura, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente ouve falar na Revolução de 30, quando tinha a política do café com leite, que um presidente era de São Paulo, outro era de Minas e tal. Um dia veio Getúlio Vargas, lá do Rio Grande do Sul, com o terceiro exército, rasgou a Constituição e impôs um novo regime, um novo governo, né, e tal, e chamaram de revolução. Assim como o movimento de 1964, na época chamado pelos militares de revolução, hoje muito mais chamado de golpe do que de revolução, enfim, é uma expressão que traz uma ruptura, né? E uma atitude radical, não é aquela coisa que vai sendo transformada através do tempo, não, é uma quebra, né? E o que seria uma revolução interior? Eu acho que nós vamos penar um pouco hoje, Edu, para decifrar isso, né? Eu, assim, tentando entender, tentando mergulhar, eu acho que é uma quebra de padrão, né? Porque quase todos nós vivemos no padrão de vir a ser, o padrão de chegar a algum lugar,
o padrão de atingir alguma coisa, né? A gente está sempre no movimento do desejo. E aqui eu não estou falando do desejo simples, né? Você está com sede e tem o desejo de tomar água, ou você está com fome e tem o desejo de comer. Desejo num nível simples não é uma coisa totalmente normal, mas a gente está sempre desejando alguma coisa que a gente não tem. A gente está sempre desejando algum tipo de conquista, algum tipo de atingimento, não só materialmente, como, entre aspas, espiritualmente. E talvez aí muitos enganos a respeito do que seja realmente espiritual, porque, segundo o Krishnamurti, esse processo de atingir alguma coisa não tem nada de espiritual, né? A maneira que ele coloca é bem diferenciada. Então, eu estou imaginando que tem a ver com uma quebra nesse padrão de condicionamento mesmo que nós temos muito forte arraigado, mas eu acho que isso é só o começo. Eu só estou levantando a bola aí para o Edu chutar, fazer gol. Vamos lá, Edu. O que é uma revolução interior? O que você me diz? Você colocou muito bem. Na verdade, nós não sabemos. Nós estamos procurando entender, porque nem sempre as palavras do Krishnamurti são de simples compreensão. Algumas são até bastante acessíveis, mas quando você fala de uma revolução interior, nós estamos falando de alguma coisa que a maioria de nós não experimentou ainda. E, e nós temos uma imagem de que seja uma revolução. Você citou aí várias revoluções, teve também a Revolução Cultural na China, enfim, são muitas revoluções e elas geralmente estão associadas não só a uma ruptura, mas a uma mudança, uma transformação social grande, né? São novos padrões de comportamento, novas ideologias, novas crenças, enfim, algumas têm um cunho religioso, outras têm um cunho mais econômico, mas todas elas são vistas como uma mudança externa, né? Nós temos que mudar o que está aí para melhorar. Então, você está insatisfeito com a sua situação, e aí você, não, se nós mudarmos o sistema, nós vamos viver melhor, vamos ser mais felizes. E existe uma crença generalizada que, se você criar uma ruptura em relação ao que está aí, as coisas vão melhorar. E os políticos fazem muito uso, né? Quer dizer, eu sou contra tudo isso. Agora vão criar um novo mundo, vão criar uma nova maneira de viver, mas no fundo é a mesma coisa. Eles apenas mudam o nome, mudam alguns comportamentos, mudam o nome dos ministérios, enfim. Mas no fundo a ganância humana continua, o egoísmo humano continua, a exploração do homem pelo homem continua. Você vê a Revolução Francesa, que você citou, né? Eles eram contra a opressão da monarquia, contra a matança de pessoas de uma maneira injusta. E depois os próprios revoltosos, né? Aqueles que criaram, né, um novo sistema, que era da Bastilha e tal, eles entraram no mesmo esquema de poder. Alguns dos revoltosos, né, dos líderes da Revolução Francesa foram guilhotinados também. Então, o que o Krishnamurti coloca muito claramente que qualquer revolução que é baseada em ideologias, em ideias e transformações externas, sem mexer no que nós somos, na maneira como nós vivemos, nas nossas crenças, nas nossas ideologias, não vai fazer uma mudança que se espera, né? Tem aquele livro do Orson Welles, A Revolução dos Animais, também é bem nessa linha, né? Os animais se revoltam contra o homem, os porcos assumem poder e reproduzem o mesmo tipo de opressão que os humanos eh, praticavam anteriormente. Então, o que o Krishnamurti está querendo mostrar
quando ele fala de revolução interior, é uma mudança radical. Aliás, uma revolução geralmente já implica num tipo de radicalismo, mas é o radicalismo de mudança externa. E ele fala numa mudança radical interna. E isso é algo que exige uma, um foco, uma energia muito grande, porque mudar a si mesmo é das coisas mais difíceis que existe nessa vida. Nós temos preconceitos, nós temos uma série de opiniões, nós temos crenças, nós temos todo um conteúdo mental, e para você pegar tudo isso e jogar na lata do lixo e se abrir para um novo mundo, como o Krishnamurti às vezes coloca, é algo não só radical, mas que nem sempre está ao alcance da maioria das pessoas. É difícil, né, Marcos, entender a natureza dessa revolução interior, em que você cria uma ruptura, como você disse, mas é uma ruptura interna, uma ruptura com seus pensamentos, com suas crenças, com seus preconceitos, condicionamentos de toda ordem. E isso é algo assim que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. E aí? Como é que a gente chega lá? O desafio é grande, cara. E eu estou aqui tentando entender o que é a revolução interior. Certamente essa revolução, como você falou, ela é radical, mas ela não é planejada, né? Ela não é, vou romper com isso para ser aquilo. Porque isso aí seria uma ideia, seria uma projeção do pensamento. Seria só uma mudança de um padrão, só um ajustamento. E esse tipo de mudança de padrão, ele diz que não tem nada a ver, que isso é uma coisa muito superficial. Você muda um hábito, né? Você pode mudar muitas coisas. Agora, a revolução não é uma mera mudança, é um virar ao avesso a coisa, né? É uma mudança radical, como você falou, né? E aí eu fico refletindo o seguinte: será que existe, na nossa subjetividade, será que existem níveis de consciência desconhecidos na nossa subjetividade? Níveis de consciência que não tenham nada a ver com esse pensamento ordinário, que quero isso, faço aquilo, tal, 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 que está sempre preso na rede do tempo, né? Talvez a grande prisão que exista aí tem a ver com esse condicionamento do tempo, que tem a ver com vir a ser. Eu me lembro daquela passagem dos Upanishads que menciona uma paz que ultrapassa o entendimento. Mais do que uma paz, uma fonte de inteligência, de sabedoria, de amor, compaixão, de bondade. Acho que é uma dimensão que a gente acessa muito pouco, porque a gente vive preso no tempo, no atingir, no chegar, no conseguir. A gente faz a nossa razão de viver esse movimento através do tempo, esse vir a ser. Enquanto a nossa razão de viver é esse atingir, chegar e tal, tudo bem. A gente está desenvolvendo um certo poder, entre aspas, né? De conquistar, de conseguir, tarará. Mas a gente continua condicionado, porque depois que você conquistar uma coisa, você vai ter aquela alegria momentânea. Logo em seguida, esse mesmo condicionamento vai te fazer correr atrás de outra coisa. Então, a pergunta é: será que é possível romper com o tempo? Como assim? O tempo cronológico você não tem como romper, porque ele é físico. A Terra gira, se move, o relógio, os ponteiros andam. Ele é um fato da natureza, isso aí ninguém discute. Mas interiormente, será que o tempo existe? Ou só existe esse agora?
né? Eu não estou querendo criar uma teoria sobre isso, não. Mas eu fico pensando, e eu estou cada vez mais prestando atenção nisso, querer ver o que cada dia traz. Porque, eu não sei, talvez para alguma pessoa que faça sempre a mesma coisa, não sei. Mas eu percebo que a cada dia o tipo de problema que chega no meu colo, o tipo de situação que eu tenho que resolver, o tipo de desafio que a vida me apresenta, o tipo de tensionamento, o tipo de pressão, o tipo de medo que aparece, né? Ou mesmo ah, um certo estado de cansaço, enfim, você tem muitas variações e elas vêm diferente a cada dia. E quanto mais você estiver vivendo o daquele dia, despreocupado do que foi o dia anterior, do que vai ser o amanhã, mais você descobre a riqueza da vida e mais você relaxa. E aí tem aqueles momentos sem nenhum motivo, vem uma alegria, assim, um bem-estar, assim, que parece uma cachoeira interior descendo, assim, que não tem porquê nenhum, nem não tem para onde, não tem, nem tem uma busca, não tem um querer, não tem um desejo, né? É como se a energia do desejo tivesse liberada do tempo. Quando você não está procurando nada, não está fugindo de nada, não está ansiando por nada, nem temendo nada. De vez em quando você se esquece, você sai desse ego psicológico e vem uma torrente, né, de harmonia. Eu não sei, é difícil dizer o que é a revolução interior, porque como a gente pensa em revolução como uma tomada de poder, né, a gente talvez associasse, né, uma mudança interior a partir de uma decisão. Mas eu acho que a decisão em si, ela faz parte do esquema do pensamento, das projeções que ele faz, das imaginações e da rede do tempo, né? Então, assim, eu fico questionando aqui, eu acho que é possível a gente sair dessa rede do tempo e viver cada dia a sua vez, com a dificuldade que tiver, com a dor que tiver, com a alegria que tiver, mas estando muito consciente de cada momento. Será que esse é um caminho, Edu, para a gente decifrar esse mistério, o que é a revolução interior? E você trouxe um elemento que é fundamental nessa investigação, que é o tempo, né? Nós, geralmente, quando nós pensamos em revolução ou em qualquer tipo de mudança, nós imaginamos que é um processo que se dá no domínio do tempo. Eu estou insatisfeito com o que eu sou hoje, né? E eu quero me tornar uma pessoa diferente, né? Melhor em algum aspecto. Então, eu vou me esforçar, eu vou fazer uma série de ações para chegar àquilo que eu me propus a ser. Então, existe aquela dicotomia entre o que se é e o que se gostaria de ser. E isso, Krishnamurti, ele ressalta muito bem que é uma quimera, é uma imaginação. Você imagina mentalmente uma condição ideal, e às vezes essa condição ideal é muito maculada pelas questões sociais, pelas crenças, culturais, pelas crenças religiosas, por todo um conjunto de condicionamentos que nós ou herdamos da sociedade, ou da família, ou do ambiente em que nós vivemos. Então, nós criamos uma falsa sensação que existe um ideal a ser atingido em relação a nós mesmos. Nós estamos muito imperfeitos, mas vamos chegar àquela condição de sermos uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais realizada.
E aí existem todos os rótulos possíveis. Mas sempre que você coloca o tempo como parte da, da mudança, é lógico que ela nunca vai acontecer, porque, como você falou, o tempo psicológico é uma criação da mente. Nós, em vez de nós mudarmos agora, nós projetamos essa mudança no futuro e achamos que, se nós fizermos determinadas coisas ou acharmos um caminho ou até mesmo um instrutor adequado, nós vamos chegar eventualmente naquela condição que foi idealizada. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, que eu e o Marcos dialogamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, e o tema escolhido para hoje foi a revolução interior. Mas o Krishnamurti ele dá uma puxada no tapete e diz: não, a mudança só ocorre no aqui e no agora. Não existe mudança que você. A mudança não é um processo. E ele traz um ensinamento que, para mim, assim, é básico, né? Na hora que você percebeu uma verdade, você já mudou. Isso é de uma beleza que eu acho assim incrível e foi assim algo que me chacoalhou bastante, né? Porque geralmente você estuda para aprender e aí um dia você vai compreender. Eu disse, não, você compreende agora. E essa compreensão e essa percepção de algo que você ainda não tinha percebido, né? Aquele negócio da eureka, né? Tá, ela vem como um insight, como você falou, jorra alguma coisa nova na sua mente, uma luz nova, uma percepção nova, e aí você não é mais o mesmo. Então, isso é um beat, vamos dizer assim, dessa transformação. E só que a gente imagina sempre, mesmo que a gente considere que essa transformação se dá rapidamente, a gente imagina que a gente vai aos pouquinhos tendo vários insights até chegar lá. E aí você mais uma vez coloca um objetivo, né? Uma imagem do aonde você quer chegar. Mas qualquer projeção que a gente tenha de um ideal a ser alcançado é fruto do pensamento. E o pensamento sempre opera no domínio do tempo. E aí, como é que fica, Marcos? Pois é, eu acho que é esse o ponto. Esse é o ponto. Olha só, repara como as pessoas colocam a felicidade sempre lá na frente, né? E normalmente as pessoas estão infelizes, incompletas, precisam se preencher para sair do tédio, vamos dizer assim, né? E elas sempre acham que numa outra condição elas estariam felizes. Então você tem o sujeito que está casado, está infeliz. Aí ele pensa, não, se eu me separar, vai ficar ótimo, vai ser ótimo. Ou o contrário, ele está solteiro, perdido aí no mundo, carentão. Não, a hora que eu encontrar a pessoa certa e tal, eu vou ser feliz e tal. Então, as pessoas sempre projetam essa felicidade em mudanças externas, né? E altero isso que vai ficar bom, né? Pode até ficar bom um pouco, mas ela continua incompleta, ela continua insatisfeita. Então, essa questão do tempo aí, ela é fundamental a compreensão disso. E é fundamental também a verdade, quando a gente não compreende, né? É mil vezes melhor a gente dizer honestamente não compreendo do que a gente falar um monte de palavras e continuar sem compreender. Então é melhor dizer só não compreendo do que falar um monte de coisa que a gente, na verdade, não está entendendo. Então eu vejo que
assim, que essa revolução interior, ela realmente é uma mudança radical, mas ela tem a ver muito mais com você se soltar de padrões, principalmente esse padrão do vir a ser através do tempo, do que fazer uma mudança, eu vou mudar isso. Porque essa atitude volitiva do eu, do ego, é o pensamento. Né? E o Krishnamurti disse, nós já tivemos ocasião de comentar, ele falou: o pensamento é sempre limitado, mas a percepção é ilimitada. Então, como você falou, quando o cara percebe uma verdade, ele já mudou. Né? Quando ele realmente percebe, não é quando ele tem uma ideia da verdade. Porque a ideia só não produz uma ação espontânea. Enquanto que quando há essa transformação, a ação é imediata, ela é totalmente espontânea. Né? Então, assim, sair desse jogo que o pensamento faz o tempo todo, querendo, eu vou ser feliz assim, se não for assim, eu não sou, eu vou ser assim, essa. E as pessoas vão mudando de uma coisa para outra, de outra para outra, de uma relação para outra, de, um, de uma conquista para outra, então, sempre insaciáveis. Sair disso. E não é virar um vegetal. Pelo contrário, normalmente a cultura, essa cultura do sucesso, essa cultura do dinheiro, ela acha que se você não estiver perseguindo alguma coisa, você é um inerte, você é um bola murcha, não é assim? É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Você pode até continuar a ter metas, mas você vai em direção a elas de uma forma desprendida. Você vai desapegado. Né? Então, provavelmente, essa revolução tem a ver com romper com esses padrões mentais, esses padrões que o pensamento inventa o tempo todo, para viver a vida de uma outra maneira, para viver a vida no fluxo. Nesse fluxo, não quer dizer que não vai ter o pensamento ou que você vai virar um inerte, mas você vai estar livre dessa peia que ele cria, desse padrão, dessas ideias que te escravizam, vamos dizer assim, em termos de ter que mudar para isso, mudar para aquilo outro, e continuam sempre incompleto. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com essa coisa de desacreditar do pensamento limitado, abrir espaço para a percepção, e esse espaço você só abre se o pensamento der um tempo e você continuar querendo compreender, né? E permitir o fluxo da vida com naturalidade, e você vai ter mais energia e mais desembaraço para fazer mais bem feito aquilo que você queria, se você tiver desapegado ou desprendido do resultado. Né, Edu? Eu não sei se esse é um caminho para a gente ir decifrando esse mistério aí, mas eu acho que há uma ruptura, sim. E essa ruptura é com esse padrão convencional de pensar. A gente pode pensar desconfiando do próprio pensamento. Isso já muda um pouco. O que você acha? Pois é. Você vê, você falou em ruptura, e realmente é uma, um momento em que você olha para a sua vida e você percebe o quanto que você estava vivendo uma vida que não é real, que é uma vida baseada numa grande ilusão, baseado em ideologias, baseado em ideias que foram até importadas de outras pessoas, sejam líderes religiosos, sociais ou de qualquer natureza, os livros que você leu, a sua cultura. Então, nós temos um conteúdo mental muito forte que condiciona o nosso comportamento e, de certa maneira, nos mantém presos a uma forma de viver condicionada. Então, a pergunta que o Krishnamurti coloca é muito radical, né? Quer dizer, é possível você ver o mundo sem nenhum condicionamento, sem nenhuma ideologia,
Isso é algo assim que nós temos que investigar, né? Sempre que você está olhando alguma coisa e entra um pensamento, será que você perceber quando o pensamento está sendo parcial, quando ele está sendo fruto de todo um conteúdo que foi absorvido, que foi maturado pelo tempo, que foi fruto, né, de, às vezes, até uma lavagem cerebral que a gente recebe pela mídia. Você tem uma vontade de comprar alguma coisa, uma coisa muito básica assim. Aí você para e diz: será que eu estou agindo mecanicamente? Será que esse desejo é, é fruto de uma real necessidade minha ou eu estou apenas reagindo a um estímulo que é baseado em toda uma imagem que as pessoas têm do que é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem colocada na sociedade e assim por diante. Então, será que a gente teria essa capacidade? E mais que a capacidade, a energia, a disposição para olhar o mundo de uma forma objetiva, de uma forma clara, sem ilusões, sem expectativas, sem nenhum tipo de preconceito. Isso me parece assim um desafio gigantesco, né? Por isso que a gente chama de revolução mesmo, porque é uma ruptura com um padrão de ser, com um padrão de pensamento, com tudo que nós acreditávamos que era bonito, que era agradável, né? É você sair daquela zona de conforto que às vezes, né, te dá segurança, às vezes te deixa um pouco mais tranquilo e se aventurar no mar desconhecido, como diz o Krishnamurti, né? E às vezes é algo assim temeroso, né? Poxa, se eu sair dessa minha zona de conforto, desse meu quartinho aqui, que está todo com ar-condicionado, bonitinho, onde eu tenho um certo controle, se fica mais quente eu mexo a temperatura, né? Eu continuar seguindo as mesmas ideias, né? O que os meus pais professaram, a religião, enfim, você dizer, chega, agora eu vou ser eu mesmo. Que isso que talvez seja uma questão mais fundamental. Quando nós vivemos uma vida de preconceito, nós não somos indivíduos, nós somos robôs, autômatos que estão programados pela sociedade, pelo poder vigente, para ser alguma coisa. Né? Que nem aquele filme Matrix, né? Que as pessoas viviam a vida ilusória e nem sabiam. Então, essa transformação é, ao mesmo tempo, um despertar. Você vai, né, despertar por uma nova realidade. Mas esse despertar exige uma energia, uma disposição de querer sair de Matrix, querer sair daquela vidinha repetitiva, confortável, dentro da zona de conforto, onde todo mundo, né, aprova o que você faz, que você está dentro do esquemão. Então, será que nós temos essa disposição, essa coragem de chegar e afrontar, de certa maneira, o lugar comum, afrontar a vida repetitiva, e, em vez de ser esse ser condicionado, sermos nós mesmos? O que você acha, Marcos? É, Edu, o negócio é desafiante. Você citou uma frase que é o título de um livro dele, chama-se Viagem por um Mar Desconhecido, né? É, É interessante. Será que a gente pode ver a vida como uma viagem por um mar desconhecido? Porque a gente sempre cai no padrão, né? Daquilo que a gente já sabe que gosta, das nossas identificações. A minha igreja é essa, o meu time de futebol é esse, minha posição política é essa. A gente se encaixa numa série de padrões e a vida ela não tem, ela funciona dentro desses padrões aí que são bem condicionados, né? Será que a gente consegue romper esses padrões e vê-la como essa viagem por um mar desconhecido? É interessante que hoje, com o progresso aí da tecnologia, eu acho que
nem avião não voa mais por céu desconhecido. Porque ele levanta voo, aí a torre de comando fala assim: sobe para tantos mil metros, porque tem uma via assim, um vem a tantos mil metros no sentido contrário, para o avião não chocar com o outro. A mesma coisa deve acontecer com os navios. Eu acho que o planeta inteiro está controlado por satélites, radares, etc, etc. Mas você Já tem o imagina no piloto tempo da. automático. Exatamente. Geralmente o piloto fica lá numa boa e o piloto É, automático já cuida de tudo, né? é lógico que tem umas surpresinhas, né? Um vento de reverso aí que ele não sabia, alguma coisa que o piloto tem que chegar e. Mas o fato é que praticamente tudo é conhecido. No mundo do pensamento, tudo é conhecido. Né? E a gente insiste em viver no mundo do pensamento, que é essa vida mecânica, essa vida sem o novo, sem a criatividade, sem a descoberta, sem a realização num sentido que não é atingir nada, é uma realização que vem sozinha. Né? Eu estava vendo que no tempo das caravelas, os caras saíam lá da Espanha, de Portugal, em busca das Índias, iam parar não sei aonde, né? Então, assim, como é que era? Uma viagem totalmente imprevista, cheia de desconhecido, com tempestades pelo meio do caminho. Saíam tantas caravelas, e quantas chegavam e quantas naufragavam no meio do caminho, né? Então, a vida é um pouco assim, você não sabe quando que vai acabar essa existência física, né? Você fala assim, fulano tem tal idade, ele deve morrer primeiro do que um outro que é mais jovem. Talvez sim, estatisticamente, mas na prática nem sempre. Às vezes o jovem morre primeiro que o velho, né? Quer dizer, é uma viagem que você vai, não sabe por onde, não sabe quando vai acabar, não sabe das tempestades que você vai enfrentar pelo caminho, não sabe das calmarias, né? Quer dizer, tem desafios de toda a ordem na existência. E a gente, ao invés de aprender nesse processo em que a gente é desafiado pela vida, a gente quer a zona de conforto, igual você falou. A gente quer o mundinho do não me incomode, aquela minha redomazinha fechada. Né? E aí a gente perde, talvez, o néctar, né? Aquilo que é mais sagrado, né? Aquela conexão com essa dimensão desconhecida que o pensamento não é capaz de controlar nem de moldar, e que ela invade a nossa vida, ela nos lava por dentro, ela traz uma alegria nova, um viver não mecânico, ela traz percepções que estão sempre ampliando a nossa compreensão. Enfim, eu tenho a impressão que essa revolução interior é abrir espaço para o desconhecido, é não querer ficar preso no conhecido. Né? E esse desconhecido não é que você tem que estar inventando uma coisa nova do ponto de vista externo. Tem pessoas que têm isso, né? Ela tem que estar sempre indo num restaurante diferente, tem que estar sempre fazendo uma viagem diferente, tem que estar sempre buscando alguma coisa para romper. Só que essa ruptura é interna, não é externa. Né? Ela vai a qualquer lugar, ela varia quantas vezes for, se não houver essa revolução interna, ela vai continuar a mesma, com todas as variações internas que ela for capaz de fazer, né? Então, é muito mais essa questão de percepção, percepção dos escaninhos da mente, percepção do aprisionamento que ela cria, né? Percepção de que há uma dimensão que ultrapassa o entendimento, né? Uma paz que ultrapassa o entendimento, que ordena a nossa vida, né? Que vitaliza a nossa vida, que nos enche de energia. Aí sim você mudou de padrão, você está fora de qualquer padrão e rompeu com a mesmice do vir a ser, do atingir, do conquistar, do ter. O ter às vezes é pior do que o conquistar, porque é um reter, né? Não posso perder, aí fico preso ali, apegado e tal. Quando a vida uma hora vai tirar tudo, não vai sobrar nada. Né? Só vai sobrar o que está dentro. Será que a gente pode dar uma chance para o que está dentro? Eu acho que isso é que realmente
pode revolucionar a nossa vida. Mas é difícil traçar uma linha com o pensamento. Não tem como. Tem a ver com a compreensão do que está dentro e de como a nossa consciência está presa no que está fora. E aí? Pois é, só para finalizar, eu acho que nós temos que dar uma chance para sermos nós mesmos. Isso me parece uma coisa tão fundamental, que cada um de nós já nasceu com um dharma, né? Nasceu com uma missão, nasceu com todo esse ferramental, todos os dons que nós temos, né? Toda a capacidade que nos foi legada, e, no entanto, nós usamos mal todo esse ferramental, todo esse conjunto de habilidades que nós recebemos, e às vezes trilhamos caminhos que não são os nossos. Então, me parece que eu gostaria de provocar o nosso grupo, que está na hora de abrir para a participação de quem quiser, essa investigação, né? Será que nós não seríamos capazes de oferecer uma oportunidade para que nós sejamos aquilo que nós viemos ao mundo para fazer, sermos realmente nós mesmos, como seres únicos, espirituais e individuais? É isso aí. Quanto mais nós nos dispusermos a isso, mais a vida vai nos desafiar, viu, cara? Espera aí que é assim mesmo. Estamos chegando ao final do nosso programa, que esses ensinamentos, essas reflexões sejam levados por vocês ao longo da semana com matéria para reflexão e, sempre que possível, dê uma olhada tanto no canal Suprem da União Planetária como no canal da Sociedade Teosófica para assistir programas passados que sempre são gravados. Até a próxima, uma semana muito inspirada para todos.